Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja cobrindo os nossos corações nesta manhã, especialmente agora, quando vamos abrir a sua palavra e meditar nela de maneira mais demorada, mais detida. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, no capítulo 14. Lucas 14, a nossa leitura será do versículos 15 até o 24. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados, dizendo: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai então pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Até aí a nossa leitura. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor ilumine os nossos corações para o entendimento e a obediência à sua palavra. Deus Santo e querido, em nome de Cristo, te pedimos que neste momento o Senhor abra os nossos corações, ó Deus, para que a tua palavra, como boa semente que é, possa encontrar um bom terreno em nossos corações e assim produzir muito para a glória do Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, muitos de nós já ouvimos e já até nos divertimos com histórias sobre missionários em terras distantes que são constrangidos a participar de refeições bastante estranhas. Insetos, cobras, macacos e coisa assim. Quem sabe presbítero Marcelo e presbítero André tenham alguma história dessa para nos contar entre os crahola, né? Quem sabe podemos ainda ouvir algumas dessas histórias aí, nos lembrar de como isso é muito comum. E os pobres missionários acabam comendo mesmo, porque rejeitar o alimento significa uma desfeita, uma desonra imperdoável aos nativos. O motivo disso é que, em quase todas as culturas, dividir uma refeição com alguém não é apenas matar a fome, tem um significado maior, um significado de que é em volta da mesa que formamos, estreitamos e renovamos a comunhão, os laços com quem come conosco. Então, rejeitar uma refeição acaba significando também rejeitar relação com aquela pessoa ou com aquela família, às vezes com aquela tribo inteira. É por esse sentido mais profundo e social de comer juntos, é por isso que os fariseus e escribas questionavam os discípulos de Jesus, lá em Mateus 9, em Marcos 5, por exemplo, dizendo: Por que é que o seu mestre come com os pecadores?
Não se come com gente assim, ou seja, não se tem comunhão com esse tipo de pessoas. Os fariseus, como os irmãos sabem, eram uma casta religiosa extremamente zelosa, não só da lei mosaica, o que seria excelente, mas também da tradição judaica que havia se acumulado sobre a lei através dos séculos. E eles então se consideravam os verdadeiros filhos de Abraão e jamais se assentavam numa mesa com gente que eles avaliassem como sendo espiritualmente impuras ou indignas. Eles esperavam a mesma atitude de Jesus, e Jesus nunca cedeu. Agora, o que é surpreendente nessa passagem que nós acabamos de ler é que, dessa vez, Jesus está comendo na casa, diz o primeiro versículo desse capítulo, que nós não chegamos a ler, né? Diz lá que Jesus estava exatamente na casa de um dos principais dos fariseus, comendo. Então, há um jantar oferecido por esse fariseu, e os convidados são todos fariseus, escribas, mestres da lei, sacerdotes, convidados pelo próprio fariseu que estava convidando também Jesus. Então Jesus está comendo, nesse capítulo, de uma maneira diferente, né? Ou seja, num lugar que não era onde ele sempre comia com os pecadores, dessa vez ele está comendo com os religiosos, rodeado desses religiosos, e todos eles estão de olho em Jesus, de olho naquele rabino diferente de quem eles desconfiavam. Então, como era de se esperar, o prato principal era a torta de climão. Tinha um clima muito esquisito acontecendo ali, não estava nada amigável. E Jesus não fazia nada para tornar a coisa mais palatável, né? Lendo do começo do capítulo, nós percebemos que Jesus já havia curado alguém ali naquele jantar, e era um sábado, e os fariseus consideravam isso uma afronta às suas tradições. Jesus já tinha repreendido eles, porque eles procuravam sempre os melhores lugares à mesa. E Jesus já tinha exortado eles a não convidarem uns aos outros para os banquetes, sabendo que poderiam devolver o favor na semana seguinte, mas, pelo contrário, convidarem os pobres, aqueles que não podiam devolver o convite depois. E o pior, Jesus ainda tinha ousado apontar para eles o caminho para serem bem-aventurados e participarem na ressurreição do justo, ensinando aquele monte de mestres a verdadeira religião. Então, é nesse momento de climão que, como nós começamos na nossa leitura, um dos convidados, provavelmente também um desses mestres da lei, um dos convidados então se levanta e diz: bem-aventurado é quem comer pão no reino de Deus. Jesus tinha dito já que para eles se tornarem bem-aventurados eles deviam fazer assim e não assado. E aí então esse homem se levanta e diz: bem-aventurado é quem comer pão no reino de Deus. Então a frase em si, teologicamente falando, não está errada, está correta. Mesmo porque ali só havia teólogos, né? Mas se nós levarmos em conta a hipocrisia que permeava a religiosidade dos fariseus, a autoindulgência com que eles viam a si mesmos, e especialmente o ódio que eles tinham a Cristo, então, o mais provável é que não havia ali uma conversa amigável, né? Não era alguém concordando, levantando um ponto teológico, não, pelo contrário. O mais provável é que aquele fariseu estava pensando mais ou menos parecido com um fariseu de uma outra parábola de Jesus, lá no capítulo 18 de Lucas, bem conhecido nosso, um que dizia assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Certamente eu serei um desses bem-aventurados que estará na tua ceia. E não preciso desse tal Nazareno para isso. Esse provavelmente é o espírito que está por detrás dessa fala desse homem. Portanto, o que nós temos aqui nessa parábola é Jesus respondendo àquele homem, não apenas a ele, mas à visão distorcida que aquele grupo de religiosos tinha sobre quem é que estará presente no banquete celestial, que era uma figura já muito conhecida
né? Isaías e Ezequiel usam essas figuras de um banquete para falar do reino messiânico, para falar do reino de Deus. Então, não há... entre eles ali, todos tinham entendido o que é que Jesus estava falando quando ele fala de banquete no reino dos céus, e aquele homem também, não é? E assim também entenderam muito bem a parábola de Jesus a respeito de um banquete. Então é mais provável que Jesus, dentro desse quadro, Jesus estava respondendo a isso e corrigindo a visão que aqueles homens tinham a respeito de quem é que serão os bem-aventurados participantes do banquete do reino de Deus, ou seja, da presença de Deus. E nós então podemos, em primeiro lugar, entender que não participam da ceia, né, desse banquete no reino de Deus, aqueles que não compreendem a prioridade do reino de Deus. Não participarão. Para nós entendermos a parábola, é importante saber que havia um sistema de convite para festas vigente naquela época e naquela cultura, que era a seguinte: primeiro, em duas partes. Primeiramente, você avisava as pessoas que haveria um banquete e recebia então a confirmação dos seus convidados de que estariam lá. Obviamente, nessa primeira etapa, qualquer um poderia dizer: eu não posso ir. Mas uma vez aceito o convite e confirmado o nome, era uma desfeita se depois, no segundo convite, dizendo a ceia já está pronta, é só vir, era uma grande desfeita recusar-se a vir depois de convidado, depois de confirmado na primeira etapa. Mesmo porque, se pensarmos, né, não havia geladeira, não havia freezer, não dá para congelar, não dá para correr no mercadinho 24 horas para comprar o que está faltando porque chegou mais gente do que esperado, né? Então, você mata um animal, assa o animal e ele tem que ser comido inteiro. Você dimensiona a quantidade de comida a partir daquele primeiro convite que as pessoas já aceitaram. Mantenha isso em mente conforme nós olhamos aqui o versículo 16, que diz que ele convidou muitos, a primeira etapa, e no versículo 17, na hora da ceia, ele envia de novo o seu servo. Então estamos aqui no versículo 17 em diante, já nessa segunda etapa, e essas pessoas então que dizem eu não posso ir, são as pessoas que já tinham dito: sim, estarei na sua festa, estarei no seu banquete, estarei na ceia que você vai preparar. É por isso que a audiência de Jesus, a primeira audiência de Jesus, aqueles escribas, fariseus e tudo mais, que estavam ali ouvindo, eles devem ter ficado muito surpresos. É uma clara violação da etiqueta da época que aqueles homens começassem a dizer: olha, peço desculpas, mas não vou poder ir. Peço desculpas, mas não vou poder ir. Como nós vemos aí dos versículos 18 até o 20. Ninguém faz isso. Ninguém fazia isso. Alguma coisa muito estranha está acontecendo, inesperada está acontecendo. E Jesus ainda acentua essa estranheza na atitude dos convidados, colocando em seus lábios as desculpas mais esfarrapadas. Se não, vejamos, versículo 18. Comprei uma junta de bois e preciso ir vistoriá-lo, preciso ir vê-lo, né? E aí ele pede desculpas. Mas, na verdade, absolutamente ninguém compraria em primeiro lugar, o campo, né? Versículo 18. Comprei um campo. Absolutamente ninguém compraria um campo sem vistoriá-lo antes. Na verdade, isso é real até hoje, né? Quem é que vai comprar uma casa, fazer o cheque, fazer o Pix e depois ir olhar a situação da casa, o bairro onde ela está, né? A vizinhança, a situação do terreno? Inviável, ainda mais numa época em que o terreno serviria para agricultura. Você precisa saber que tipo de terra tem ali, as condições do terreno. A mesma coisa no versículo 19, aí sim, né? Ninguém compraria uma junta de bois sem experimentá-la. A junta de bois, você compra pelo menos 2 e vai colocá-los para trabalhar juntos, né? Com uma canga ali, um instrumento que vai fazer os 2 animais puxarem juntos o arado. Ora, se um animal é manco para a direita, outro é para a esquerda, você não vai conseguir usá-los juntos. Se um é muito mais forte do que o outro,
e assim por diante. Então, era necessário que antes de comprar, se fosse experimentá-los, ou seja, fazê-los arar um pedaço de terra, e era comum, os arqueólogos inclusive encontram anúncios de venda daquela época em que se dizia: um terreno ao lado estará disponível para testar os animais. Então, dentro daquela cultura e daquela economia, essas desculpas são ridículas. Ninguém engoliria. Mas piora no versículo 20, porque o último diz assim: casei-me. Ninguém precisa faltar a uma festa por ter se casado. E naquela época de estrutura familiar tão patriarcal, não dava nem para ele dizer que a patroa não deixava, né? Não tem motivo nenhum. E esse ainda é pior, porque ele nem pede desculpas, reparou? Ele só diz: não vou. Em resumo, esses 3 homens, é claro que a grande festa não tinha apenas 3 convidados, Jesus apenas escolhe 3 exemplos, né, para ilustrar a rejeição geral que houve. Nenhum dos convidados compareceu. E o resumo disso é: tenho coisas de maior importância para fazer do que estar com você. Meus negócios, meus interesses, meus projetos são mais importantes do que estar na presença do seu Senhor. Esta foi a resposta dada por eles ao servo do dono da casa. E a verdade é que aqueles homens não compreenderam a prioridade que a grande ceia deveria ter em suas vidas. Assim como o jovem rico, lá de Lucas 18, que foi embora triste porque tinha muitos bens, porque era riquíssimo, ou seja, ele não seguiu a Jesus, porque a prioridade dele era manter a sua riqueza. Aqueles homens da história jamais entenderam que o que deve ser buscado em primeiro lugar, palavras do próprio Jesus lá no Sermão do Monte, o que deve ser buscado em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas a prioridade no coração tem que estar muito clara. O apóstolo Paulo entendeu isso, ele confessa lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, tudo que eu reputava como lucro, inclusive sua própria religiosidade, como fariseu que era. Tudo que eu reputava como lucro, agora eu tenho como perda, por causa de Cristo. Foi isso que aqueles homens não fizeram. E, meus irmãos, esta parábola então nos ensina que quem não compreende a prioridade do reino de Deus, quem coloca outras coisas em primeiro lugar, quem não abandona tudo o mais para atender ao chamado para a presença de Deus, para esta ceia metafórica, para a comunhão com aquele que oferece esta ceia, estes jamais participarão do reino de Deus, simplesmente não provarão da comunhão do Senhor. E eu quero perguntar a você nesta manhã: você tem permitido que outras coisas tenham prioridade em seu coração, em sua vida, do que o reino de Deus? Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? O Evangelho é o mais importante, é o seu tesouro maior, é a pérola de grande valor que você encontrou, diante da qual todas as outras se transformam em pedras sem valor? Em outras palavras, você será um daqueles bem-aventurados que vai comer pão no reino de Deus? Porque somente aqueles que dão prioridade ao reino estarão lá. Mas essa parábola também nos fala a respeito daqueles que participam desta ceia do reino de Deus, no seguinte sentido: somente participarão aqueles que não a merecem. Não participarão os que não dão prioridade para o reino. E somente participarão aqueles que não merecem estar ali. Como era de se esperar naquela cultura, o dono da casa então ficou ofendido, o texto diz irado, indignado, e a sua indignação promove uma reviravolta completamente inesperada na história. Então,
O primeiro plot twist foi quando as pessoas começaram a recusar o que era completamente contrário à etiqueta. Mas há um novo plot twist, uma nova virada na história, agora, quando o Senhor, o dono da casa, manda o seu fiel servo convidar os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, versículo 21. Ué. E ainda mais, quando ele descobre, o servo lhe diz que ainda há lugar no banquete, ele ordena que o seu servo, então, convide também aos pedintes e aos estrangeiros que estiverem na rua. Sai pelas ruas, pelos becos, em qualquer lugar. E o motivo da surpresa é que havia no judaísmo da época do Novo Testamento um tipo de teologia da prosperidade incipiente ali, que, quem sabe, distorcendo as promessas de prosperidade que Deus entregou para Abraão e para o povo de Israel, caso eles obedecessem, né? Lá, ainda em Deuteronômio com Moisés, quem sabe distorcendo isso, eles tinham uma visão muito, muito clara de que se você tem um problema, uma enfermidade ou algum desastre acontece, é porque Deus estava te castigando. A gente vê isso muito claramente na pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, lá em João capítulo 9, estudamos isso alguns dias atrás aqui no púlpito, sobre aquele cego de nascença. Lembram? Qual foi a pergunta? Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Mas não tem nem alternativa C, né? Ou ele pecou ou seus pais, porque se ele é cego de nascença, Deus está castigando. Percebe a mentalidade? Também podemos perceber essa mentalidade quando Jesus, lá em Mateus 19, diz, depois que aquele rapaz muito rico vai embora triste, Jesus diz para os discípulos, quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus. E os discípulos ficam espantados. Mas então quem poderá ser salvo? Quer dizer, na mentalidade deles, a riqueza de alguém era a prova da aprovação de Deus e, portanto, lugar garantido no céu. Então, imaginem dentro dessa mentalidade o espanto dos convidados de Simão, o fariseu, que estavam ali à mesa com Jesus, ao ouvirem essa reviravolta na história, que o nobre dono da casa estava convidando para a sua luxuosa festa aqueles que eles mesmos, né, os religiosos ali da mesa, eles mesmos consideravam a nata da escória. Não apenas no sentido social, né, de palhas da sociedade, mas uma gentalha abandonada por Deus. E note que o servo da história recebe a ordem para obrigar os novos convidados a entrar, no versículo 23, né? Obriga-os a entrar. E o motivo aqui é que, obrigar aqui seria no sentido de constrangê-los, né? Insistir até que eles entrem. E o motivo aqui é que as classes sociais na época não se misturavam. Parecido com hoje em dia. Mas a ideia é que as pessoas ricas e respeitáveis somente comiam com os seus iguais, lembra? Sentar à mesa é manter comunhão. Além do mais, na etiqueta da época, era necessário insistir com o convidado para que ele entrasse para comer. Os irmãos devem se lembrar que Jesus ressurreto aparece aos discípulos em Emaús, no caminho para Emaús, e eles insistem para que ele se assente com eles para comer. Fazia parte da etiqueta. Você convida uma vez, a pessoa diz, não, muito obrigado. Aí você convida a segunda e terceira, a pessoa entende que realmente é um convite sincero. Então é necessário constranger essas pessoas, porque veja bem, dentro daquela etiqueta e dentro daquela estratificação social, o que mais provavelmente aconteceria é que aqueles pobres, aqueles mendigos, aqueles coxos e cegos, eles realmente precisariam ser constrangidos, convencidos a tomar parte naquilo que agora estava sendo reservado para eles e aberto a eles, porque eles não iam acreditar. Não. Esse homem, nessa casa, essa festa, não, deve ser algum engano. Não é para nós. Não é para nós. Mas o servo então tem que dizer, acreditem, é para vocês mesmo. Entrem, comam. É esse o sentido de obrigar. E como aquele filho ingrato que pede a sua parte da herança ao seu pai,
Somente busca o lar de volta quando reconhece que não era digno de ser chamado filho do seu pai, a famosa parábola do filho pródigo, que estudaremos no final do mês. E ao chegar em casa é recebido com um banquete. Esses homens também, esses homens da história também, não eram dignos de estarem ali. Sabiam disso, mas quando entram, estão no banquete. E a lição fica muito clara. Somente quem percebe que está doente procura um médico. Somente quem sabe que é pecador vai se arrepender. E somente quem percebe que não merece estará na grande ceia do reino de Deus. Meus irmãos, também aprendemos nesta parábola que somente entram na comunhão com o reino de Deus, ou na comunhão do reino de Deus, aqueles que sabem que não merecem estar ali, pois perceber que são imerecedores os faz receber o convite da graça com alegria e com gratidão em seus corações. E aí então eu quero perguntar a você: você reconhece que é indigno do banquete da graça divina? Você reconhece que não merece participar, que não tem como pagar ou retribuir a sua entrada na presença de Deus? Você será um dos bem-aventurados que se assentarão para comer pão no reino de Deus? Somente aqueles que não merecem e sabem disso estarão lá. E por fim, meus irmãos, percebemos nesta parábola que a participação nesta ceia do reino de Deus depende da resposta que damos ao enviado de Deus. Não estarão lá aqueles que não reconhecem a prioridade do reino de Deus em seus corações. Só estarão lá aqueles que reconhecem que não mereceriam estar lá. Mas somente terão entrada de acordo com a resposta que dão ao enviado do reino, ao enviado de Deus. Vocês devem ter notado, na nossa leitura, que há uma íntima conexão, uma íntima unidade de vontade, de propósito e de ação entre o dono da casa e o servo dele. O servo faz tudo conforme a vontade do Senhor. Ele é o representante pessoal na hora de convidar. É a ele que as pessoas pedem desculpas e dizem que não vão. É ele que vai obrigar as pessoas a entrarem e assim por diante. Em uma palavra, ele é o mediador entre o dono da casa e aqueles que entram. Perceba então que ao concluir a história na primeira pessoa, volte para o texto, versículo 24. Alguns autores vão entender que a parábola só termina no versículo 24. Então, nós teríamos o quê? O senhor da casa, depois de ver que a casa ainda tem lugar, envia o seu servo para trazer mais convidados. E aí o versículo 24 diz assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Se é o dono da casa dizendo isso, para quem ele está dizendo? Ele está dizendo para os mendigos? Nenhum deles vai provar da minha ceia? Não parece fazer sentido, porque ele só fala com o seu servo. A outra possibilidade é que a parábola termina no versículo 23 e no versículo 24 Jesus está fazendo uma aplicação diretamente aos convidados de Simão, diretamente aos fariseus, escribas e mestres da lei que estavam ouvindo. Mas se for isso, perceba, Jesus usa a primeira pessoa. Nenhum daqueles convidados provará da minha ceia. Pois bem, Jesus então está se identificando como aquele que é o servo que traz e que barra a entrada, que faz entrar ou que não permite a entrada daqueles que estão na ceia do dono da casa. Então ele está declarando que ele, Jesus, havia sido ungido pelo Pai com autoridade para fazer entrar ou para barrar a entrada para o reino de Deus. Então, dessa forma, a ceia do Pai é a ceia dele. Os convidados do Pai são os convidados dele. E aqueles que não têm comunhão com ele, não têm comunhão com o Pai também.
Em outras passagens, Jesus ensinou claramente que a sua presença entre os homens era a chegada do reino de Deus, era o convite gracioso e irrecusável do próprio Deus. Ele afirmou, no capítulo 10 aqui de Lucas mesmo, que quem o rejeita, rejeita aquele que o enviou. É uma unidade. Ele também fala, lá no capítulo 10, que ele é o único que conhece o Pai e o revela a quem ele quiser. Lá em João 14, ele declarou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o ensino das Escrituras. Então nós entendemos por esta parábola que a participação na ceia do reino de Deus, ou na comunhão com Deus, depende da resposta ao enviado de Deus, aquele que Deus enviou, porque Jesus é o caminho e a porta de entrada para a nossa comunhão com Deus. Não há outro. Ora, se o servo da história representa o Cristo, então quem eram os primeiros convidados? Eram os próprios líderes religiosos judeus que, ao rejeitarem a mensagem de Jesus, se excluíam a si mesmos da ceia do reino de Deus, da presença de Deus, por sua incredulidade ofensiva a Deus e ao seu Messias. Eram eles. E quem são os pobres, os coxos, os cegos e os aleijados? Ora, Lucas é aquele que escreveu Atos também, e ele sabia muito bem que os apóstolos dariam sequência ao ministério de Cristo e também, assim como Jesus, seriam perseguidos e rejeitados pelos líderes judeus, levando Paulo e Barnabé, lá no capítulo 13 de Atos, a sacudir as suas vestes e pregar para os gentios, aqueles povos não judeus que os próprios líderes judeus consideravam como gentalha, como gente sem dignidade, que não pertencia ao reino de Deus. Esses são os pobres, os cegos, os aleijados e os coxos. Essa mudança de foco da pregação apostólica e da igreja, portanto, é a realização do plano de Deus, não um plano B, mas é a realização do plano de Deus desde Abraão, quando ele disse que em Abraão seriam abençoadas e benditas todas as famílias da terra. Deus nunca teve um plano de tratar só com os judeus, mas eles poderiam ser instrumento de Deus para alcançar o mundo. Então os convidados, os últimos convidados, aqueles achados na rua, somos nós. Os gentios, aqueles que não tínhamos o nosso nome na lista de convidados do reino, mas fomos inseridos ali pela misericórdia de Deus. E eu quero perguntar a você, nesta manhã, você crê em Cristo como seu único mediador? Note que eu não estou perguntando se você acredita em Deus. Tiago diz que até os demônios acreditam em Deus. Eles sabem que Deus existe. Não. Estou perguntando se você crê que Jesus morreu na cruz pelos teus pecados, para que você tivesse acesso ao trono da graça de Deus. É isso que eu estou perguntando. Porque somente assim você será um dos bem-aventurados que estará lá, única e exclusivamente por causa de Cristo. Quando você vem à casa do Senhor, como nesta manhã, seu coração está cheio dessa gratidão àquele que tirou você de um lamaçal, das ruas empoeiradas e te colocou na casa do Pai? Seu coração está cheio disso nesta manhã? Se for assim, graças a Deus por isso. Eu quero terminar então com algumas aplicações do ensino da parábola para as nossas vidas. E a primeira aplicação é a você, que ainda não crê no Senhor Jesus como o seu Redentor, como aquele que recebeu o castigo pelos teus pecados, para que você pudesse se achegar à presença de Deus. Meu querido, não
tenha o coração endurecido como os fariseus. Entenda de uma vez por todas, ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de Jesus. Não seja como os homens da parábola, com tantas prioridades em seus corações, que simplesmente ficaram fora do reino que Cristo veio trazer. Não há nada mais importante do que isso, do que ouvir o Evangelho e crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados e ser salvo. Não tem nada mais importante. Então faça isso agora. Arrependa-se da sua incredulidade, abandone as coisas do mundo e busque o reino de Deus em primeiro lugar, por meio da fé no sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Faça isso agora. Mas é claro, a parábola também ensina a nós, meus irmãos, que um dia, lá atrás, cremos em Cristo como nosso Salvador e Senhor e fomos feitos participantes da ceia do reino de Deus. A parábola fala a nós também e nos mostra que a nossa comunhão com Deus precisa estar acima de tudo quanto mais nós podemos valorizar nessa vida, sejam as nossas posses, o nosso conforto, compromissos, expectativas sociais, família e até da nossa própria vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é só para quem precisa se converter. Isso é a vida do crente. E é claro que isso não é porque nós tenhamos que pagar o nosso lugar na mesa da família celestial, de modo algum. É porque essa é a única resposta devida e apropriada ao convite do Salvador. É dedicarmos a nossa vida a Ele. Nós vemos com tristeza as igrejas ou as instituições religiosas que fazem da sua meta anunciar um tipo de religião vida mansa, onde buscar a Deus passou a ser buscar os seus próprios interesses pessoais. Essas instituições formam legiões de crentes que pensam que podem desfrutar da mesa e da bênção de Deus sem abrir mão de nenhum dos seus valores, dos seus desejos, dos seus interesses particulares. Essas não são atitudes daqueles que estão assentados na mesa, são atitudes daqueles que ficaram do lado de fora. Além disso, meus irmãos, essa parábola também nos leva a percebermos a nossa real condição, a sermos relembrados da nossa real condição. Nós, que recebemos com alegria o convite e agora participamos da grande ceia de Deus, da mesa da família de Deus, nós, eu e vocês, somos nada mais, nada menos do que isto: os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Ou então não estaríamos aqui. Eu e vocês somos a nata da escória. É isso. E nós só fomos admitidos à presença do Salvador, à presença de Deus, na casa do Pai, na família celestial, por causa da grande misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, sendo nós apenas mendigos, aleijados, agraciados, é tão absurdo, é tão fora de propósito, é tão ilógico que haja entre nós uma mentalidade de se ver como melhor do que o outro. Você pode imaginar naquela mesa linda, cheia de gente imprestável, alguém olhando para o outro e falando assim: aquele lá está mais sujo. Que sentido faz? Quando nós desprezamos alguém, seja porque temos mais talentos, mais maturidade cristã, mais conhecimento bíblico, mais tempo de igreja ou qualquer coisa assim, trabalhamos mais, somos mais ativos, fazemos mais coisas, não importa.
quando nós desprezamos algum desses pequeninos que estão assentados na mesa junto conosco, o que nós estamos desprezando é a graça de Deus que nos trouxe aqui. O olhar altivo e o dedo que aponta não tem lugar no reino de Cristo. E por fim, uma última aplicação a vocês, jovens e adolescentes que foram agraciados por Deus com a grande bênção de nascerem de pais crentes. Nascerem já debaixo da aliança da graça, convidados desde o berço para participarem do grande banquete do Senhor. Que bênção, mas ainda assim, vocês podem ficar de fora. Lembrem-se, ninguém recebe 2 convites para dividir com o coleguinha, com o filho, com o cônjuge. Não. Cada um é convidado e precisa responder pessoalmente ao convidador, ao servo enviado por Deus, ao chamado do Evangelho. Esse chamado precisa ser atendido com urgência, de maneira pessoal, por cada um de nós. E vocês, jovens e adolescentes criados na igreja, precisam também responder a esse chamado. Não porque papai e mamãe responderam um dia, mas porque vocês receberam o convite, creem no Senhor Jesus e resolvem segui-lo. É preciso responder a esse chamado de Jesus pessoalmente, porque a negligência num assunto de tamanha prioridade pode significar a sua exclusão do reino de Deus. Sem crer em Cristo, ninguém entrará lá. Ter pais crentes é uma bênção, mas é você quem precisa responder ao chamado do Evangelho, ao convite da graça. É você que precisa crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e segui-lo. Meus irmãos, a parábola da grande ceia nos impõe então uma vida de compromisso prioritário com o reino e de grande humildade diante da graça do Senhor. Vamos nós a cada dia de acordo com isso. Vamos cantar o hino de número 88, Amor Perene. Nos fala a respeito deste amor que um dia nos colocou na presença de Deus, sem que nós pudéssemos entender sequer por que Deus resolveu nos amar. É o convite da graça. Enquanto cantamos esse último hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas têm a oportunidade de trazê-lo ao gasofilácio, dedicando assim seus bens ao Senhor.